A jornalista Pauline Gualberto é uma das convidadas do Iluminuras de hoje. Ela é autora do romance Alegro Mas Não Tropo. Pauline, seja bem-vinda ao Iluminuras. Obrigada pelo convite. Você é produtora e apresentadora do Marca Página. Isso. É um programa que fala sobre literatura. Exatamente. Onde que veio jornalismo literário? Em que momento que começou isso na sua vida? Olha, eu uni duas coisas que eu gosto muito de fazer, né? Eu trabalhava na TV Brasil antes, mas minha paixão sempre foi rádio. Então eu apresentei um projeto, eu idealizei o programa, né? Eu fiz um projeto imaginando um público-alvo, e como eu já tenho um acervo na minha casa, eu sou uma leitora voraz, eu sou apaixonada por literatura contemporânea e o foco do programa é dar visibilidade para os autores contemporâneos, né? Porque os clássicos, é óbvio, ninguém nega a importância deles e eles têm seu lugar, mas o lugar deles já está meio que garantido, né? E eu acho que incentivo à leitura passa invariavelmente por incentivo à produção literária contemporânea. Então eu apresentei esse projeto, foi aprovado e desde acho que abril de 2016 eu estreiei na Rádio Nacional, né, na AM, na FM, e de lá para cá já conversei, assim como você, né, com vários autores que eu adoro, que eu admiro, com autores que eu não conhecia, gente que está produzindo aqui na cidade, né, aqui em Brasília, então é muito bom, eu gosto muito de fazer. Bom, você se auto-intitulou uma leitora voraz. Sim. Então isso começou, claro, em algum momento da sua infância. Sim. Eu queria que você resgatasse agora isso pra gente. Você se recorda do primeiro livro, do livro que mais te marcou? Então, minha paixão pela literatura, claro, né, vem da infância, eu sou filha única e a vida do filho único, ela é muito permeada por seres imaginários, né? Porque você está sozinho, metade do dia pelo menos em casa, né? Um turno você está na escola, no outro você está em casa. E a leitura, ela ajudou a povoar, né, esse espaço onde eu vivia, a casa onde eu vivia. E a minha mãe, que enfim, não tinha muita grana, mas ela sempre me deixou muita vontade para comprar e escolher os meus livros, né? Nunca ninguém escolheu os meus livros por mim. E na época, eu fui criança ali na década de 80, existia o Círculo do Livro, que era um sistema de vendas muito parecido hoje em dia com alguns cosméticos, que você recebia uma revista com um catálogo, você marcava o que você queria e a representante entregava aqueles pedidos para você, né? Era uma coisa por demanda mesmo. Mas eu me lembro que tinha Marcelo Rubens Paiva, Feliz Ano Velho, minha edição é de lá, Marcelino Pão e Vinho, tantos livros maravilhosos e eu comprava muito esses livros do Círculo do Livro e como eu era muito levada, na minha escola tinha uma prática que eu condeno totalmente, que era colocar de castigo na biblioteca. Então eu ficava muito ali também. E assim a leitura foi fazendo parte da minha vida. Agora, você falou do primeira leitura, né? Da primeira leitura eu não me lembro, porque certamente foi alguma coisa compartilhada, que a minha mãe leu para mim, alguma fábula. Mas o primeiro livro que me marcou profundamente foi o Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga Nunes. E aquele livro foi muito, muito revelador para mim, porque eu me identifiquei muito profundamente com aquela protagonista, né? Com aquela personagem, que é uma menina que ela tem uma necessidade muito grande de inventar histórias. E essas histórias ela começa a escrever e vai colocando numa bolsa amarela que ela ganhou, herdou de uma tia e tal. E as histórias vão criando vida dentro da bolsa, os personagens, né, um galo, um alfinete, um guarda-chuva, vão criando vida dentro dessa bolsa que ela vai ficando pesada. E esse, com certeza, acho que é o grande livro da minha infância. Uhum. Você publicou Alegro Mas Não Tropo. Isso. É meio italiano. É italiano. Estou curiosa do que se trata. É um romance? É um romance, é um romance. Alegro Mas Não Tropo, vou começar explicando o título, que eu sei que ele não é, né, o mais palatável. Em italiano quer dizer alegre, mas não muito, né, o rápido, mas não muito, que é um andamento de música de orquestra, né, de música erudita. O meu protagonista se chama Daniel, ele é um violinista e o Daniel recebe da mãe dele uma incumbência, que é encontrar um irmão que está desaparecido há 2 anos. Não é um romance policial, esse irmão desapareceu porque, enfim, tinha uma relação muito, muito complicada com a família e ele, em 1997, o protagonista Daniel sai numa viagem
em busca de alguma notícia desse irmão. Ele vai até a Chapada dos Veadeiros, que é onde ele sabia que o irmão dele, chamado João, costumava frequentar uma comunidade, ele não tinha muito claro o que era. E a partir dali, dessa viagem, ele vai vivendo descobertas que não tem, né, ele vai vivendo descobertas de si, né, dos seus próprios processos internos, das suas próprias dificuldades, que de repente nem tem a ver com a busca desse irmão, mas essa busca que move, né, que move a personagem, a ação. Em que momento da sua vida você decidiu, agora eu vou escrever? E em que momento você decidiu, agora eu vou publicar? É difícil isso, né? Acho que a gente escreve desde sempre, assim, desde muito pequena mesmo. E acho que desde que fui alfabetizada eu escrevo. Mas existe também uma autocrítica muito grande, né? Na adolescência eu escrevia também alguns contos, queria escrever peça de teatro, mas nada que eu levasse muito a sério. E aí, por volta de uns, não sei, 25, 24 anos, eu comecei a escrever com mais frequência. Mas tinha uma autocrítica muito paralisante, porque eu acho que quando você lê muito também, o seu nível de exigência acaba sendo muito alto, né? Eu leio autores maravilhosos como Hemingway, Scott Fitzgerald, Jorge Amado, Graciliano Ramos e os contemporâneos todos, né? Michel Laub, Carol Ben-Simon, Paulo Scott. Então, você quer que o que você produz seja, né, esteja à altura desses nomes todos. Então você fica, puxa, mas né, não tá bom, não tá bom. Até que em um momento da minha vida eu fui morar em Porto Alegre. E Porto Alegre é uma cidade que tem uma força literária muito grande, né? E a gente brinca que em Porto Alegre você chuta uma moita, saem 5 escritores, né? E lá eu tive a oportunidade de fazer uma oficina de escrita criativa com Charles Kiefer, que é um grande escritor brasileiro, que já ganhou Jabuti 3 vezes, se não me engano. E o Charles, com certeza, foi a pessoa que me convenceu de que eu estava no caminho certo. Não, você escreve, continua, né? O que você faz é bom. E aí eu tive coragem de me expor. Aí publiquei vários contos, publiquei aqui em Brasília na revista Traços, publiquei em coletâneas de contos, tive um conto publicado num prêmio chamado Maximiano Campos, lá de Pernambuco, revistas eletrônicas, e daí comecei a escrever o romance. Né? Ali eu já tinha certeza que eu queria publicar. Né? Embora o processo de publicação de um autor novo, desconhecido, é sempre muito difícil, né? Mas deu certo, né? Eu mandei para algumas editoras e tá aí o livro. Uhum. O programa Marca Página, ele surge então posteriormente à sua decisão de publicar, seja em meios eletrônicos, contos, enfim. Sim, eu já tinha publicado já algumas coisas e quando eu lancei, aliás, o Marca Página, o romance já estava escrito, já tinha sido até assinado o contrato com a editora e tudo. Né? Então o programa ele veio um pouquinho depois, né, da publicação. Qual é o recorte do seu programa? Acho que com certeza você deve ter descoberto um mundo, né, literário aqui em Brasília, vem pessoas de outros lugares, como é que é o recorte? É divulgar autores contemporâneos, né? Ou seja, autores que estão produzindo hoje. Até porque eu acho que o grande barato da literatura é a identificação, né? E um jovem se identificar, por exemplo, com o romance do Daniel Galera, talvez seja mais provável do que com Graciliano Ramos, embora ele mais à frente possa buscar o Graciliano e se descobrir ali também. Mas essa identificação com o seu tempo, né, com o momento que a gente vive, eu acho que ela é muito importante. É claro que o programa ele dá visibilidade a autores da cidade, né, aqui de Brasília, mas não está restrito a isso de jeito nenhum. Então eu já entrevistei Luiz Rufato, o Paulo Scott, o Daniel Galera, como eu disse agora há pouco, a Carol Ben-Simon, Marcelino Freire, Bernardo Kucinski, já entrevistei autores de fora, Nuno Camarneiro, que é de Portugal, um excelente autor, vencedor do Prêmio Leia. Então é claro que os autores premiados, né, nesses prêmios literários mais conhecidos, como Jabuti, Prêmio São Paulo de Literatura, Prêmio Machado de Assis, que é da Biblioteca Nacional, esses prêmios eles são muito importantes. E esses autores,
e que estão vivos e produzindo hoje, eles precisam ser vistos, né? A gente tem o José Rezende Júnior, que é um contista que já ganhou em primeiro lugar o Jabuti. Temos o querido, que já esteve aqui no programa Iluminuras, o Maurício de Almeida, que venceu o Prêmio Sesc de Literatura em 2007. Temos Beatriz Leal, que recentemente foi finalista do Jabuti, né, agora em 2016. Então, tem para todo mundo. Tem gente escrevendo literatura de fantasia, tem gente escrevendo romance policial, que de repente são gêneros que ainda ficam um pouco marginais, né, no universo literário, mas que são muito procurados pelos jovens. Então, um escritor como Rafael Montes, do Rio de Janeiro, já foi entrevistado. Aqui em Brasília, um rapaz muito novo, Guilherme Linhares, escreveu um livro de fantasia sobre arcanjos e tal, também já esteve no Marca-Página. Então, a ideia é juntar todo mundo, né, trazendo tanto quem está dando os primeiros passos, né, na literatura, quanto quem já ganhou um prêmio, mas enfim, gente que está produzindo hoje. Eu ia te perguntar qual era a sua avaliação, um pente fino, né, dessa nova geração de escritores, mas por tantos nomes que você citou, eu acho que a avaliação é bacana. É uma dicotomia, assim, em tempos de internet, de comunicação digital, tanta gente produzindo e produzindo obras bacanas? Eu acho até que não, sabe? Porque, na verdade, a técnica, né, ela fez com que publicar um livro ficasse bem mais fácil. Porque, por exemplo, você pode publicar numa plataforma digital, pode publicar de forma seriada, né? Então, uma semana você publica um capítulo, em outra semana você publica outro capítulo e vai criando ali a sua rede de leitores. Aquele fanzine que antigamente o pessoal fazia de xerox, escrevendo à máquina, uma coisa trabalhosa, que ainda até existe, que é muito bacana, mas ele pode ganhar uma facilidade assim, incrível para ser produzido, né? Você escreve na tua casa e consegue publicar numa plataforma digital em questão de cliques, assim. Então, de fato, o físico, o papel, a falta dele não desestimula, né? Muito pelo contrário, o digital ele veio para facilitar esse processo produtivo. Eu acho que facilita, sim. Agora, o livro de papel, ele é ainda, né, o nosso imperador, eu acho. E eu sou suspeita para falar, porque eu tendo a ser meio bibliófila ali, eu tenho o maior ciúme dos meus livros e tal. Tenho até uma dificuldade muito grande em emprestar e também não gosto muito de pegar emprestado, porque eu tenho medo de não devolver. Eu gosto de trocar, né? Assim, presentes. Livro como presente, dar um livro como presente é muito legal. Mas eu acho que o digital ele não compete com o impresso, né? São coisas complementares. E o digital ele deu uma força para o pessoal que não conseguia se inserir, eu acho, nesse mercado do impresso, né? Que é um mercado mais difícil. Então, para a gente terminar o nosso bate-papo, Pauline, eu vou te perguntar sobre os seus próximos projetos. Sim. Vem novidade por aí? Vem. O José Rezende Júnior, que eu falei agora há pouco dele, esses dias ele tentou me convencer a reunir os meus contos e lançar uma coletânea de contos. E é uma coisa que eu estou estudando, mas na verdade já estou escrevendo um segundo romance, ainda não tem título, mas é um romance em duas vozes, né? Porque o Allegro Manontropo é narrado em primeira pessoa por um homem. E agora eu estou escrevendo um romance que é narrado em duas vozes, uma menina de 19 anos e um homem de 70. E aí eles se relacionam e tal, vamos ver o que vai sair daí. Ok, Pauline, muito obrigada pela sua presença aqui no Iluminuras. Obrigada, parabéns pelo programa. E a gente sai agora para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho para falar mais sobre literatura, mas desta vez com o delegado federal Isalino Giacometti. É já já. O Iluminuras está de volta agora para conversarmos com o delegado de Polícia Federal, Isalino Antônio Giacometti Júnior. Giacometti, seja bem-vindo ao Iluminuras. Obrigado. Você acaba de lançar os crimes econômicos e sua regulamentação pelo Sistema Financeiro Nacional. É fruto do seu mestrado? Após o mestrado, né, eu percebi que a obra não estava pronta para uma publicação. Então, depois de um tempo, em 3 anos, eu
eu percebi que tinha que dar uma atualizada na obra, no trabalho, porque existe uma série de normas, de atos normativos que eu menciono, e após essa atualização, né, submeti à publicação e conseguimos obter esse resultado. E por que publicar? Em que momento que você decidiu que esse assunto deveria ser publicado? É uma matéria de uma relevância enorme para o Brasil, né? Verificamos aí no dia a dia, nas notícias, qual a relevância do combate correto aos crimes econômicos. Crimes econômicos são aqueles em que ferem a sociedade como um todo, a ordem econômica, né, como um todo, aqueles que por sua prática, dinheiro público muitas vezes não é aplicado corretamente. Então são os crimes contra o sistema financeiro nacional, os crimes tributários, os crimes contra a Previdência Nacional, é um conceito bem amplo. E esses crimes, por si só, eles afetam a sociedade, não afetam a pessoa individual, né? O sujeito passivo, que a gente chama no direito, do crime não é uma pessoa individual, mas sim a sociedade como um todo. E são justamente esses crimes que assolam a sociedade de uma maneira mais profunda. Então, na atividade na Polícia Federal e também na minha atividade anterior, como procurador da Advocacia Geral da União, que atuei na Superintendência de Seguros Privados, eu verifiquei que o combate aos crimes econômicos ele é extremamente complexo, porque não é uma matéria de um só conhecimento, ele é multidisciplinar. Então, não é a polícia sozinha que vai combater corretamente, não é o Ministério Público, não são os órgãos administrativos que vão conseguir combater corretamente a criminalidade econômica, mas sim todos trabalhando em conjunto. E foi justamente o propósito desse livro, trazer para a área criminal, né, dos crimes econômicos, a importância da regulamentação e de completar o conceito dos crimes com conceitos oriundos do sistema financeiro nacional, do Banco Central, da Comissão de Valores Imobiliários, da Superintendência de Seguros Privados, da Receita Federal também. Então, esse trabalho conjunto é muito importante, não só para a investigação, mas também o propósito desse livro para demonstrar a importância na legislação, na tipificação penal desses crimes. Então, eu achei que isso aí tinha uma contribuição a ser dada e achei importante publicar. Esse é o principal desafio quando se trata de crimes econômicos, justamente ter uma nomenclatura mais específica e atuar em conjunto? Sim, esse é um dos grandes desafios, porque muitas vezes o crime econômico não é como se fosse você desvendar um homicídio, né, uma lesão corporal, em que é algo muito mais concreto, muito mais visível de se verificar, né? O crime econômico ele é mais abstrato, então você tem que ter muitas vezes conhecimentos contábeis, muitas vezes conhecimentos técnicos, de economia também, né? Então, o público-alvo do livro é justamente são essas pessoas, estudantes de direito, profissionais e também pessoas que trabalham no sistema financeiro nacional, para compreender que só essa atuação conjunta vai trazer bons resultados para a elucidação dos crimes e para que a sociedade tenha uma resposta efetiva ao combate ao crime financeiro, ao crime econômico. Bom, Giacometti, você chegou a essa conclusão, né, de como deve ser, mas na prática, o Brasil, ele caminha para isso? Caminha para isso. A gente pode afirmar que as instituições hoje estão preparadas, né? Claro que sempre há o que evoluir, o que aprimorar, mas as instituições estão preparadas para o combate aos crimes econômicos, né? Nesse conceito amplo que a gente trouxe na obra. A importância do trabalho conjunto, né? Também, por exemplo, hoje no Brasil existe uma estratégia nacional de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, onde mais de 70 órgãos, 70 instituições sentam numa mesa e discutem, né, propósitos, metas que têm que ser alcançadas, metas que não deixaram de ser alcançadas no ano anterior e que têm que ser alcançadas nos anos seguintes. Então a gente verifica que esse amadurecimento tem obtido resultados, tem crescido. Uhum. Você acredita que, além desse caminho, né, que o Brasil está tomando de combate a esse tipo de crime, você acredita que existe um número maior
de crimes econômicos ou existe uma divulgação mais ampla desse tipo de crime? Eu acho que, na minha opinião, né, eu acho que existe uma divulgação maior e isso é muito saudável. Então, o simples fato de não existirem divulgações, reportagens sobre crimes econômicos, né, contra o sistema financeiro, de corrupção também, não quer dizer que os crimes não estejam acontecendo. Então, muitas vezes é uma falsa impressão que a sociedade tem. Então, as notícias que vemos diariamente de corrupção, crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, crimes contra o sistema financeiro, que estão na mídia diariamente, é o grande foco, o grande tema do Brasil atualmente. Não significa que hoje, necessariamente, né, claro, não significa que estão sendo mais praticados do que anteriormente, do que em momentos passados em que essas notícias não apareciam com tanta frequência. Existe uma série de fatores, a imprensa mais atuante, os órgãos também com maior publicidade, maior transparência, que permite que as informações venham mais ao conhecimento da população, né? Mas não necessariamente significa que estejam sendo praticados mais crimes dessa natureza. Uhum. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sua infância. Vamos voltar quando você começou a ler. Você se recorda do primeiro livro ou do livro que você mais gostou? Me lembro muito bem dos livros que eu li na escola, no colégio. Eu sempre me interessei muito por livros regionais, né, que demonstram regionalismos no Brasil. Minha família é misturada, vamos dizer assim. Meu pai é gaúcho, minha mãe é do Nordeste, de Aracaju. Então eu sempre tive uma mistura cultural em casa, né? Influências do Sul, influências do Nordeste. Por exemplo, Capitães de Areia, do Jorge Amado. Eu lembro, é um livro que eu li na escola, eu gostei muito. Né? O Grande Mentecapto, de Fernando Sabino também. São histórias típicas daqueles locais da Bahia, do interior do Brasil, em que, né, as pessoas têm peculiaridades assim que sempre me atraíram a saber e conhecer mais. Nesses livros eu lia e me interessava e viajava nos livros. Após isso, na verdade, eu não tive grandes leituras depois da escola, né? O que eu fui me interessar mais mesmo foi na época do mestrado, por leitura e por essa necessidade que a gente tem. E aí vem a questão das obras mais técnicas, mais jurídicas, que é minha formação, né? E aí, na verdade, foi para essa direção que minha leitura se voltou. Uhum. E como é que foi o processo de criação? Foi durante o mestrado, claro, durante 1 ano e meio, mais ou menos, de trabalho, só de escrita, vamos dizer assim, fruto do conhecimento prático, da vivência prática que eu tinha na minha experiência profissional e dessa percepção da importância do tema. A sua preferência atual é por literatura técnica? Eu tenho lido menos do que eu deveria em obras de outras naturezas. Eu tenho me voltado muito para a área profissional mesmo, leituras de autores mais clássicos e também mais modernos, né? Sempre gostei muito do direito constitucional e do direito penal. Então, realmente, hoje é o meu foco maior de leitura. Uhum. A sua atuação profissional hoje não é como delegado? Não. Hoje eu estou, vamos dizer assim, trabalhando num outro departamento do Ministério da Justiça, né, que é o chamado Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, no qual as pessoas que trabalham ali ajudam na elucidação de crimes quando é necessário alguma providência fora do Brasil. Uhum. Então, por isso que é o termo, Cooperação Jurídica Internacional. Então, por exemplo, quando um juiz, um promotor, um procurador, um delegado de polícia necessita ouvir uma pessoa, necessita quebrar o sigilo bancário de alguém, ou recuperar dinheiro, valores que estão fora do Brasil, esses pedidos têm que ser feitos com base em acordos internacionais que prevêem que devem passar pelas autoridades centrais. E essa autoridade central no Brasil é esse departamento que eu trabalho hoje. Então, a gente ajuda as autoridades nacionais do Brasil todo nesse objetivo e não deixar que a fronteira seja uma barreira para a elucidação dos crimes, né? Então, sempre que é necessário alguma providência fora, hoje é possível alcançá-la, vamos dizer assim. Uhum.
E em relação a publicações, você tem projetos futuros? Como é que está essa área na sua vida? Então, sempre tenho a intenção de fazer um doutorado, né, e aprofundar justamente nessa área em que eu trabalho, que é um tema muito importante, a cooperação jurídica internacional. Tenho a intenção de escrever algo sobre o assunto bem aprofundado, uma obra bem completa. Ainda não tive essa... Não me organizei, né? Todo mundo tem que se organizar para fazer um trabalho desse, destinar um tempo, né, na sua vida. Então, não é algo que se produz de dia para a noite. Então, é isso que eu tenho que me organizar, eu ainda tenho essa intenção. Uhum. Você tem algum autor preferido? Autores clássicos eu sempre tenho como referência, né? O Zaffaroni, o Damásio de Jesus, o Mirabetti, aqueles clássicos, aqueles manuais, aqueles cursos de direito penal, né, que sempre me aficionaram. Assim, eu li esses livros com muita facilidade. De outras matérias já não me interessava tanto. Então, como o ramo do direito os ramos do direito são bem amplos, né? Então, geralmente a pessoa, o estudante, realmente se direciona para um desses temas. Foca, né? Tá bom, Giacometti, muito obrigada pela sua presença aqui no Iluminuras. Eu que agradeço a oportunidade. E obrigada a você também que nos acompanhou hoje. O Iluminuras fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Tchau!